Chegou o seu vídeo de análise completinha e detalhada, usando o hack da observação para não deixar nada passar, do capítulo 948 de One Piece. Olha só, o Kappa Kawamatsu aparece. Mas eu creio que temos um grande destaque aí para o Kikunojo da Nevasca. Será que o Brook pode sofrer uns upgrades observando o Kikunojo? Bom, vamos falar sobre a pressão dos bainhas vermelhas. O Kinemon tinha falado que 3 dos bainhas são muito poderosos. O Ashura Doji, conhecido como o bandido Shutenmaru, o Denjiro, que falta aparecer, e o Kawamatsu, que finalmente apareceu e aqui tá ao lado do Kikunojo, do Raizou, do Rufutaro e daquele lá, o Chopper. Sacanagem! Vamos analisar esse capítulo e teorizar bastante agora pra vocês. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já dá aquele socão com Ryo no like e se inscreve no canal para mais conteúdo desse mangá maravilhoso de piratas. Temos previsões, teorias, primeira leitura, respostas, análise do mangá, do anime. Vem com a gente e lembra que nos dias 12 e 13, próximo final de semana, eu estarei na Anime Friends com vocês pra compensar que não vai ter One Piece semana que vem, né? A maior parte do fandom do All Blue se localiza em São Paulo. Eu quero ver vocês fazendo bonito lá comigo, hein, galera? Mas bom, vamos falar sobre o capítulo 948 agora. Já queria começar dizendo que eu amei a atmosfera desse capítulo. É muito One Piece. É tão Black Mirror. Pô, esse capítulo é tão One Piece. Porque assim, a gente tem alguns elementos que compõem a fórmula One Piece. A chegada na ilha, por exemplo, quando os Mugiwaras estavam nos mares de Wano com as carpas, a gente conhecendo a geografia, fauna e flora, conhecendo personagens novos, entendendo a problemática da ilha, primeiros inimigos e a apresentação desses personagens novos que o Oda já está prometendo, Kawamatsu, e ainda fazendo uma revelação, um plot twist por parte do Kikunojo, né? Então eu amei aquele capítulo hype de One Piece. Apesar de não ter acontecido algo grandioso, a terra rachou no meio com o golpe do Zoro, não, mas é aquele capítulo que me dá alegria de ler. E temos uma capinha muito interessante, porque começou aí uma nova história de capas, né? Vamos começar a análise dessa capa pelo título. Kawamatsu, o Kappa, aparece. Já é o Oda dando spoiler, né? Olha só, desde que a gente sabe que o Kawamatsu tá ali preso em Udon, eu tava esperando sempre pro próximo capítulo que ele aparecesse. Mas no próximo capítulo, vocês podem até notar que nos últimos vídeos de previsões, o fandom de One Piece tava mandando muito essa previsão de que o Kawamatsu iria aparecer. E ele finalmente aparece, né? O Oda já dá o aviso no título. Mas bom, vamos nos ater à ilustração da capa, porque uma nova coleção de capas começou, a 24ª para ser exato, né? E o nome dessa primeira capa é Fuga Bem Sucedida. Olha só, é uma capinha centrada nos piratas Fire Tank. Mas será que vai ser centrada só nesse bando do Supernova? Porque muitos outros grupos precisavam fugir do território da Big Mom, de Totorando. Os Piratas do Sol. Não creio que o Jinbe aparecerá nessas capas, tá? Quando o Jinbe voltar vai ser na história corrente. Até porque o Jinbe já teve sua história de capas depois da Ilha dos Homens Peixe. Então eu acredito que de repente pode mostrar o Aladdin fugindo e todo mundo chorando porque o Jinbe ficou. Tem que mostrar também o que aconteceu com a Guerra 66. Não creio que eles morreram. O Oda vai usar os irmãos do Sanji, o pai do Sanji, no futuro ainda, acredito. E também tem o Caesar Claw. Então toda essa galera tá fugindo. Se a capa trata de fuga bem sucedida, beleza que pode ser um tema apenas para essa primeira capa. Mas eu acho que o Oda vai mostrar o que aconteceu com todo mundo que tava naquela bagunça generalizada de Totorando. Eu achei massa que logo no começo, quando tu vira a página, né, passa essa capinha dos piratas Fire Tank, vemos um mapinha de Wano que o Oda já tinha mostrado, mas ele fez questão de colocar num pequeno requadro logo no início para situar a gente. Eu adoro esses cuidados que o Oda tem com a organização da sua história, sempre tentando situar a gente, e ele tenta e consegue, ele faz isso muito bem. E a gente percebe que o Ruffy já tá treinando o hack dele.
ele já domina muito o hack do armamento na primeira camada, mas agora ele tá treinando a segunda camada, o dito Ryu-Oh, por parte do Hyogoro das Flores. E é muito massa você ver a tentativa e erro. O Ruffy dá um golpe, falha e diz, pô, mais uma vez, é o Mou Ippon, Mou Ikai do Hinata de Haikyuu. Eu acho massa esse espírito. Saibam, galera, para que a gente obtenha êxito em algum objetivo da gente, a gente vai errar muito na estrada. E isso se aplica ao All Blue também. Já dei muita volta, já errei muito, até chegar no nível que tá hoje, que impressionam vocês. Caramba, chegando aos 300 mil inscritos. Pois é, então acreditem. O sonho de vocês pode se tornar realidade, tá bom? Mas vai ter muito erro e vocês precisam ser pacientes com esses erros e aprenderem com eles. E aplicar esse conhecimento para o futuro. Mas bom, a gente vê aqui que quando o Ruffy tá lutando com o bando do Kaido, que ele percebe quantos guardas tem ali pra ele treinar, eu percebi uma cena imponente do bando do Kaido. E olha só que estamos lidando com os restolhos aí, né? Os Minions, beleza que tem o Daifugo, o Babanuki, mas é uma galera, né, não é calamidade e tal, mas eu gostei como o Oda desenhou eles imponentes, cercando o Ruffy, então ó, dá pra fazer. Eu creio que o Oda, ele tá trabalhando o bando do Kaido de uma maneira muito pitoresca, ele tá brincando muito com aquela vontade dele de desenhar animais, mas tipo leão no umbigo, elefante no abdômen, no tórax, né? Fica meio louco, vê o hipopótamo, velho, que o cara tá dentro da própria boca do hipopótamo. Então é muito louco os designs que o Oda tá criando aí para os gifters, me deixa um pouco desanimado com o bando do Kaido, mas quando ele quer, ele deixa tudo imponente. Eu gostei muito dessa cena. A gente vê que a Okiko tá preocupada com a Olin. Precisamos ajudá-la, Chopper. Ela foi lá com o Queen para o Onigashima e o Chopper dane-se a Big Mom, velho. Deixa ela lá, tá ligado? O Chopper sabe de toda a problemática. Eu acho que a Okiko não sacou ainda que é a Big Mom. O Chopper, tipo, quem se importa, tá ligado? E aí o Babanuki ordena que os prisioneiros capturem o Ruffy, não os guardas. Galera, esse momento é muito tocante porque os prisioneiros prontamente obedecem e a gente vê o quão o espírito deles tá quebrado, né? Tipo, 20 anos aí de sofrimento, eles perderam tudo, eles não têm mais esperança, perderam amigos, familiares, o Ruffy é só um estrangeiro, se tudo der errado ele sai do país e os outros não, os prisioneiros não, eles vão ter que ficar lá, né? Então, pô, é muito triste. E uma coisa bem legal é que geralmente, no começo de One Piece, o Ruffy chega numa ilha e a problemática está acontecendo naquele momento ou está para acontecer dias depois. Vocês lembram do Kuro, por exemplo, o Clarador, do arco em que o Usopp entra no bando, lá no comecinho? Pronto. Esse plano do Kuro iria ser concretizado no outro dia. Então deu tempo do Ruffy evitar tudo. Quando o Ruffy chega em Dressrosa, a bosta já aconteceu há 10 anos. Quando ele chega em um ano, já aconteceu há 20 anos. Então isso é legal. O Ruffy não chega para resolver um problema imediato. Ele às vezes chegou muito atrasado. Mas não é que ele chegou atrasado, ele chegou no tempo dele. Mas é legal que a história fica muito orgânica e muito rica. Acontecimentos diversos estão rolando independente das ações do Ruffy. Então eu gosto muito disso. O Daifugu é mostrado usando armas biológicas criadas pelo Queen, armas que propagam doenças contagiosas, assim, à torto e à direito entre os prisioneiros. Tipo, eu fiquei bem chocado, né? É até uma sacada que a gente vê em Zou por parte do Jack, mas ali o Jack tava usando uma arma do Caesar Clown. Então, fico me perguntando, será que o Queen trocou figurinhas com o Caesar Clown, eles desenvolveram armas, e aí o Queen deu essa arminha pro Jack, de repente? Olha só. Só sei que, independente desse intercâmbio do Queen com o Caesar Clown, isso tudo aí deve despertar muito a fúria do Chopper. Num primeiro momento eu vejo o Chopper massacrando o Daifugu, irritado com essas armas de praga. E futuramente o Chopper pode entrar num tag battle, formar uma dupla ou um trio com alguém para vencer o Queen. Vocês lembram em Thriller Bark que o Chopper fica bolado com tudo que o Hogback tá fazendo, com os zumbis, que ele tá brincando com a vida e a morte. Então o Chopper, ele compra muito a briga quando vai contra os princípios médicos, que é o que ele é a função dele no bando.
Então eu acho que essa introdução dessas armas biológicas aqui na prisão de Udon pode fazer o arco do Chopper crescer bastante até que culmine na cura do efeito colateral das Smiles defeituosas. Mas voltando aos prisioneiros desesperançosos, qual é o papel do Ruffy? Ele fica sem saber o que fazer, ele não vai atacar aquela galera que ele já se compadeceu. O que é que eu faço e tal? Então ele recebe um conselho do Kawamatsu, que tá lá dentro da sua cela. A cela foi destruída, mas ele ainda tá preso nas algemas. E ele vai dando esse conselho pro Ruffy, né? Dá esperança pros prisioneiros. Esse é o teu papel aqui. É muito My Hero Academia, né? Seja o herói pra eles, devolva a esperança. E aí a gente descobre, né, por parte de um monólogo do Babanuki, que o Kawamatsu tá ali preso há 13 anos. Baita tempo, hein, galera? Ele ainda ficou solto em 7 anos, provavelmente cuidando da Hiyori até ela virar adolescente. E aí depois ele foi preso e ela seguiu o seu caminho. Provavelmente a Hiyori tá com Kyoshiro há 13 anos. Então olha quanto tempo, né? Deu pra montar uma amizade, talvez até um relacionamento amoroso com o Kyoshiro. E o Kawamatsu era pra ter tido uma morte lenta e dolorosa. O Kaido queria proporcionar isso pra ele, né? Então, ó, da peixe envenenado, da água contaminada pelas fábricas, era essa a dieta do Kawamatsu. O cara tava se alimentando disso, pô. Então, pô, ele não morreu ainda e era pra ele morrer desse jeito? Dane-se, vamos matar ele aqui. Babanuki ordena, né? Guardas, matem o Kawamatsu e a gente diz pro Kaido que teve que matar ele de qualquer maneira por conta da rebelião em Udon. E aí a Okiku fica preocupada em salvar o Kawamatsu. Ela já corre pra cima do Kawamatsu, é aí que o Raizou aparece também, ele arromba uma porta lá por cima, vai planando. Nesse momento eu fiquei me perguntando, cadê o Caribou? Beleza que eles não estavam juntos nos capítulos passados, o Caribou ficou responsável por detonar os Smart Tanishes, mas, sei lá, já era pra ele estar com o Raizou, né? Não sei se ele vai aproveitar pra escapar, deixar a confusão rolando e não participar. E o Kawamatsu ataca os guardas, que vão se engrandecendo lá, entrando na cela dele e tal. O Kawamatsu ataca com espinhas, ele tá com 2 espinhas de peixe envenenado e só cospe, a galera sente, velho. E a gente já viu essa demonstração de força por parte do Kawamatsu. É aí que o Raizou joga a espada do Kawamatsu junto com as chaves, galera, certeiro, do ladinho do Kawamatsu, que começa a se soltar. Quando você vai vendo o detalhe das mãos do Kawamatsu, eu fiquei, caramba, velho, que massa. Ele é um homem-peixe de capa, simples assim. Algumas pessoas estavam dizendo que ele poderia ser um humano muito feio. Eu tava pensando que ele poderia ser um mink, mas não fazia muito sentido, porque os minks geralmente são animais com pelos. E o capa tem uma temática mais de lagarto, de peixe, né? Então, pô, é um homem-peixe, modelo capa. Muito massa, deve ser raro. Talvez o Kawamatsu tenha sofrido preconceito até por parte dos próprios Homens-Peixe. Mas não, porque o irmão do Ton-san, o Den, que conhecemos lá na Ilha dos Homens-Peixe, fala que não existe preconceito entre os Homens-Peixe. Eles não veem sentido, porque eles são tão diversos, né? E é bem legal que o Den fala que é por isso que ele não entende o preconceito que rola entre os humanos por causa de cor de pele. Mas bom, voltando ao Kawamatsu, também temos o nome da sua espada revelada, a Sotomusou, que na sua tradução é um golpe de sumô, um golpe de empurrar. Muito legal a temática do Kawamatsu, além de tanger o Bushido, tá tangendo também o sumô, tudo mesclado. E interessante também o Oda ter nomeado a espada dele. Muita gente quer ver mais das espadas por conta dessa temática samurai, ninja de Wano. E na última SBS, o Oda revelou que aquela glaive, alabarda, me corrijam aí, a arma do Barba Branca, né, aquela lança gigantona, é uma das 12 Saijo o Wazamono. Isso é uma das 12 espadas supremas e se chama Murakumogiri, a cortadora de nuvens. Eu vou estar trazendo para vocês comentários sobre o último SBS, que tá bem interessante, nos próximos dias. Beleza, galera? E aí o Kawamatsu manda todo mundo voando com um golpe de sumô, e enquanto a galera tá voando, ele manda um golpe de Bushido.
muito massa essa mescla de elementos. E imaginem como fica overpower a pressão de um golpe de sumô aplicado no caminho da espada. E aí finalmente vemos a aparência de Kawamatsu. Galera, que incrível o visual dele. Ele é muito fofinho, pô, é um capazinho. Parece um Pokémon Ludicolo. Hoje lá no Twitter eu até dei bom dia pra vocês, né? Mandando uma imagem do Ludicolo. Depois da primeira leitura eu fiquei, poxa, eu preciso brincar com isso com a galera do All Blue lá no Twitter. E aí temos a apresentação oficial, que ele é um dos 9 bainhas vermelhos. O seu nome completo é Yokozuna Kawamatsu. E Yokozuna, lembrando, é o título máximo que se dá a um lutador de sumô. Algumas pessoas podem até pensar que o Kawamatsu pode ser parente do Yokozuna, o sapo que aparece lá em Walter Seven, que acompanha a Chine, a Kokoro, mas eu acho que não tem nada a ver não, era só o Oda querendo brincar com essa temática de sumô lá atrás, mas vai que ele revela que é algum parente distante, né? O Yokozuna de Walter Seven não tem cara de ser um homem-peixe, ele parece ser um animal muito inteligente, então eu não acho que ele vai ser um parente do Kawamatsu. E a gente sabe, né, que esse título do Yokozuna, o título máximo do lutador mais forte, vem então de uma homenagem ao Kawamatsu Yokozuna, já que a temática dele é lutador de sumô, ele é o lutador de sumô mais forte de Wano, então os títulos para as próximas gerações eram dados a partir do nome do Kawamatsu, Yokozuna Kawamatsu, bem interessante. E aí ele fala uma frase muito legal na primeira aparição completa dele. Eu penso que sofri, e aí me lembro do que o Lord Oden passou. Então esses 13 anos foram como uma brisa. Que massa, velho, a preocupação dele com o Lord Oden, a honra, ele quer resgatar toda a glória dos Kozuki, que os Kozuki tiveram outrora, né? E aí ele fala, Kiku, Raizou, vocês não mudaram nada. Claro, né, meu irmão? Eles foram enviados 20 anos direto, tipo, o tempo não passou pra eles. E o Kawamatsu viveu 7 anos com a Hiyori, pequenininha, pelos rios, e 13 anos preso. E isso é bem interessante, galera, porque eu não sei se vocês notam que dentre os bainhas vermelhas, parece que temos os mais fracos e os mais fortes, não é isso? O Kinemon fica exaltando muito os poderes do Ashura Doji, do Denjiro, do Kawamatsu. E eu não sei vocês, mas me passa a impressão que o Kinemon, o Raizou, o Kanjuro, o Kiku são mais fracos. Isso porque eles foram teletransportados, foram enviados 20 anos para o futuro. Eles não treinaram nada, os outros tiveram 20 anos para treinar. Beleza que o Kawamatsu tá preso há 13 anos, mas ainda assim eu acredito que ele vivenciou o passar de tempo de 13 anos e mentalmente foi treinando alguma coisa para fazer ele ser tão forte. Mas olha, o Kinemon já taxava esse trio, Ashura Doji, Denjiro e Kawamatsu, como os mais fortes. Meu Deus, a força dele é absurda. Já sem conhecer o que aconteceu nesses 20 anos. Ou seja, era a lembrança do Kinemon do passado. Já no passado esse trio se destacava. E eu acho muito interessante como o Oda, ele organiza os subgrupos dos bainhas vermelhas. Vejam só, temos os 4 que foram enviados para o futuro: Kinemon, Kanjuro, Raizou e Kikunojo, que conhecemos agora. 4. E aí temos 2 Minks, Inuarashi e Nekomamushi. 6. E para completar os 9, temos o trio poderoso: Kawamatsu, Ashura Doji e Denjiro. Então é massa, né? O Oda, ele subdividiu pra a gente fazer essa organização aqui também. Pelo menos eu notei essa subdivisão e quis trazer aqui pra vocês, pra todos se organizarem melhor mentalmente. É aí que a gente vê o Kawamatsu vomitando tudo desses 13 anos, velho. Eu tava aguentando com esse negócio, mas tava tão ruim. Blá, blá, blá. É muito engraçado. Ele todo fofinho lá, a carinha dele espantado com o Raizou, Kikunojo e tal, e ele vomitando logo depois. E aí chega o Babanuki. Prepare as balas de praga! No final do capítulo vemos um baita conselho por parte do vovô Ryou, o Ryogoro, sobre a identidade dos bainhas vermelhas. Revelem-se, porque o espírito da galera tá quebrado demais aqui e eles precisam de esperança. E essa esperança vai vir a partir do momento em que a gente não precisar mais se esconder. Então você vai vendo, né, o Raizou tirando o paninho
E Okiku também tira o pano e meio que coloca uma máscara muito medonha, galera. O Ruffy até diz, pô, e essa máscara aí dá medo. Pô, não faz muito sentido ser uma máscara se o vovô Ryo disse pra tirar os disfarces, né? Então parece que Okiku tá revelando quem é verdadeiramente o seu verdadeiro rosto. E é esse aí, não é uma máscara. Tipo, eu fiquei muito chocado quando eu vi isso. Uou! Pra mim, toda a minha atenção seria voltada para o Kawamatsu, mas não, o Oda deu um jeito de dar um destaque aí para o Kikunojo. Okiku era o nome de disfarce. O nome verdadeiro é Kikunojo da Nevasca. Então, será que veremos ataques com neve ou gelo? Se for de gelo ou neve, pode ser aí que vejamos um upgrade pro Brook, que através da sua Soul Sólido manda uns ataques de gelo, né? Se o Zoro quis observar o Kinemon lá em Punk Hazard, ficou curioso porque o Kinemon aplica fogo aos seus golpes de espada, e a gente pode perceber até no futuro que o Zoro possa ir por esse caminho e evoluir com golpes de fogo no seu Bushido. Vai que o Brook também evolui observando o Kikunojo. E é bem legal que o Chopper fala, pô, tu é homem? Ele, sim, eu sou homem, mas o meu coração é de mulher. É o Okama. Mais um, temos Okama também nos revolucionários, bastantes. Mas eu tô dizendo assim, nos comandantes, né? O Morley é Okama. Eu acho muito massa o Oda trabalhar a diversidade, galera, e de jeitos bem diferentes. Temos todos os tipos de Okama aqui em One Piece. Eu fico realmente muito feliz com toda essa mensagem de diversidade do Oda. E que cena vermos esses três bainhas, Kawamatsu, Kikunojo, Raizou, ao lado do Rufutaro, do Chopper, do Ryogoro. Achei massa demais, velho. E o Babanuki impressionado, né? Com todos, menos com o Chopper. Muito bom, velho, o Chopper. E eu? Que é o Babanuki vai mandando as alcunhas, dizendo quão poderosos eles são. E pro Chopper ele nem liga. Respeita o Chopper, hein? Principalmente se ele se ligar nessa coisa de armas biológicas aí. Algo bem curioso desse momento em que o Babanuki fica impressionado com todos, menos com o Chopper, é que ele diz que o Raizou é o rival ninja do Fukurokujo, o líder da Union Banshu. Então talvez vejamos uma luta entre esses dois personagens. E cuidado com as expectativas. Se vocês estiverem querendo ver Sanji vs Queen, Zoro vs King, eu acho que Zoro vs King vai ter, tá, galera? Já que na One Piece Magazine número 6 foi revelado que o King é espadachim. Aquela espada não tá só de enfeite ali, não. Ele luta, quero saber o nome dessa espada, classificação, etc. Mas bom, em relação ao Raizou, essa luta pode acontecer. E eu não diria que é uma luta que o fandom quer ver. Raizou versus Fukurokujo, então cuidado com as expectativas. Talvez o Oda mostre numa trocação, tipo no meio da guerra eles se encontram e aí mostra alguns golpes, depois tipo o Raizou já dando o golpe final e vencendo, estilo o Léo contra a Jorah em Dressrosa. Foi bem rapidão ali, ele amarra ela e ganha. E aí Kikunojo termina o capítulo dizendo que agora todos os guardas serão silenciados, já que eles querem comunicar o Kaido do que tá acontecendo ali em Udon sobre os bainhas vermelhas, que é o pesadelo do Orochi, né? Com medo que os bainhas voltem, e eles estão voltando, mas Kikunojo e o restante não vão deixar. Olha, galera, não teremos o One Piece semana que vem, mas teremos All Blue na Anime Friends. Deixa tua opinião aí sobre esse capítulo 948 nos comentários e até a próxima.